Paz de Jeová, Paz de Jesus Cristo, Paz do Espírito Santo. Vamos começar o culto nessa madrugada. 8/7/2025, terça-feira, vamos lá. Isaías capítulo 10. Ai dos que decretam leis injustas, e dos escrivães que escrevem perversidade para prejudicar os pobres em juízo, para arrebatar o direito dos aflitos do meu povo, para despojar as viúvas e para roubar os órfãos. Mas que farei vós outros no dia da visitação e da assolação, que há de vir de longe? A quem recorrereis para obter socorro? E onde deixarei a vossa glória, sem que cada um se abata entre os presos e caia entre os mortos? Com tudo isto, sua ira não se apartou, mas ainda está estendida a sua mão. Predição da ruína da Síria. Ai da Síria, a vara da minha ira, porque a minha indignação é como um bordão nas suas mãos. Enviá-lo-ei contra uma nação hipócrita e contra um povo. Do meu furor lhe darei ordem para que ele roube a presa. Ele tome o despojo e o ponha para ser pisado aos pés como a lama das ruas. Ainda que ele não cuide assim, nem o seu coração assim o imagine antes no seu coração, intenta destruir, desarrancar não poucas nações, porque diz, não são meus príncipes todos eles reis? Não é Calno como Carquemis? Não é Ramate como Arpadi e Samaria como Damasco? A minha mão alcançou os reinos dos ídolos. Ainda que as suas imagens de escultura eram melhores do que as de Jerusalém e dos que as de Samaria. Porventura confia a Samaria e a seus ídolos. Não farei igualmente a Jerusalém e a seus ídolos. Por isso acontecerá que, havendo o Senhor acabado toda a sua obra no monte Sião, e em Jerusalém então visitarei o fruto do arrogante coração do rei da Síria, a pompa da altivez de seus olhos, porque disse, com a força da minha mão fiz isto, e com a minha sabedoria, porque sou entendido, eu removi os limites dos povos, e eu roubei os seus tesouros, e como valente abati aos que se sentavam sobre o trono. E achou minha mão as riquezas dos povos como a um ninho, e como se ajunta os ovos abandonados. Assim eu juntei toda a terra, e não houve quem movesse a asa ou abrisse a boca, ou murmurasse. Porventura gloriar-se-á o machado contra o que corta com ele? Ou presumirá a serra contra o que puxa por ela? Como se o bordão movesse aos que eu levanta, ou a vara levantasse o que não é pau? Porquanto diz, com a força da minha mão fiz isto, e com a minha sabedoria, porque sou entendido, eu removi os limites dos povos, eu roubei os seus tesouros, e como valente abati os que se sentavam sobre o trono. E achou minha mão as riquezas dos povos como um ninho, como se ajunta os ovos abandonados. Assim eu juntei toda a terra, e não houve quem movesse a asa, ou abrisse a boca, ou murmurasse. Porventura gloriar-se-á o machado contra o que corta com ele, ou presumirá a serra contra o que puxa por ela, como se o portão movesse aos que se levanta. Como se o bordão movesse aos que levantam, ou a vara levantasse os que não é pau. Pelo que o Senhor dos Exércitos, fará definhar os que entre eles são de gordo. Debaixo da sua glória terá um incêndio, como um incêndio de fogo. Pelo que o Senhor dos Exércitos, fará definhar os que entre eles são gordos. Debaixo da sua glória terá um incêndio, como incêndio de fogo, porque a luz de Israel virá a ser como fogo. Seu santo como labareda que abrace, consome-se os espinheiros sua sarça, num dia também consumirá a glória da sua floresta, do seu campo fértil, desde a alma até o corpo. Será como quando desmaia o porta-bandeira, e o resto das árvores da floresta será tão pouco que um menino as poderá contar. E acontecerá naquele dia que os resíduos de Israel e os escapados da casa de Jacó nunca mais se estribarão sobre o que os feriu. Antes se estribarão sobre o Senhor Santo de Israel em verdade. Os resíduos se converterão, sim, os resíduos de Jacó ao Jeová forte. Porque ainda que o teu povo, Israel, seja como a areia do mar, só um resto dele se converterá, uma destruição está determinada, transbordando justiça. Porque determinada já a destruição, Senhor Jeová dos Exércitos. Porque determinada já a destruição, Senhor Jeová dos Exércitos executará no meio de toda esta terra. Pelo que assim diz o Senhor Jeová dos Exércitos, não temas, povo meu, que habita em Sião. Pelo que assim diz o Senhor Jeová dos Exércitos, não tema, povo meu, que habita em Sião a Síria, quando te ferir com a vara, quanto a te levantar o seu bordão à maneira dos egípcios. Porque daqui a bem pouco se cumprirá a minha indignação e minha ira para os consumir. Porque o Senhor dos Exércitos citará contra ele um flagelo,
como a matança de Midian junto à rocha de Horebe. Como a sua vara sobre o mar aqui, contra ele se levantará como sucedeu aos egípcios. Acontecerá naquele dia que a sua carga será tirada do teu ombro, seu jugo do teu pescoço, e o jugo será despedaçado, por causa da unção. Já vem chegando a Aiate, já vai passando por Miglon, em Micmas, lança sua bagagem. Já vão passando, já se alojam em Geba, já Ramá, treme. E Gibeá de Saul vai fugindo. Clama alto com a tua voz, ó filho de Galim, ouve Laís, ó tu, pobre Anatote. Já a Madmena se foi, os moradores de Gebim vão fugindo em banda. Neste mesmo dia parará em Nob, acenará com sua mão ao monte da filha de Sião, o alteiro de Jerusalém. Mas eis que o Senhor Javá diz, mas eis que o Senhor Javá dos exércitos desbastará os ramos com violência. E os de alta estatura serão cortados, e os altivos serão abatidos. E cortará com ferro a espessura da floresta, e o Líbano cairá pela mão de um poderoso. Tá vendo, ó? O nome Jeová existe, tá vendo lá? O nome Jeová existe. O nome Jeová existe, tá vendo, né? Aqui, ó, Jeová, ó. Tá vendo? O nome dele é Jeová do Pai. Vamos agradecer. Soberano Jeová, Jesus Cristo, ao Espírito Santo, agradecer por este culto. Isaías capítulo 10. Amém e amém. Até o próximo vídeo, próximo culto.